Meus amigos, por acaso você tem aqueles vasinhos pequenininho que você coloca na bancada, ele fica tombando, você nunca consegue fazer ele ficar em pezinho na sua bancada? Como esse aqui, por exemplo, que está caído aqui, basta a gente fazer uma rega e ele já tomba e cai, né? Aqui é a mesma coisa, qualquer coisinha, bate um ventinho ou até mesmo a rega, você tem esse tipo de vaso caindo. É difícil de fazer esse vasinho ficar de pé na bancada. Se você sofre com esse problema, olha, eu tenho uma solução para você hoje, é só você ficar comigo até o final desse vídeo. Vem comigo! Bom, vamos lá, gente. Começando a dar a solução para o seu problema, tá? Bom, essa aqui é uma bandeja, né, que é conhecida como coletivo de plantas. Na verdade, eu não sei assim, o nome correto que se dá para isso, tá? Mas não é difícil de você encontrar. Você encontra isso talvez no Ceasa da sua cidade. Eu sei que o Mundo NPK tem para vender essas bandejas também. Então assim, você pode fazer uma busca e você vai encontrar inclusive de outros tamanhos, tá? Eu gosto de usar um tamanho que seja um pouquinho menor, porque eu coloco justamente esses vasos considerados aí T1, né? Que são plantas bem pequenininhas que ficam com esse problema, né? Da gente às vezes fazer uma rega no nosso orquidário e cair. Então tá aqui a bandejinha, certo? Você vai utilizar o suporte de 4 pontas que a gente costuma utilizar para o cachepô. É o mesmo suporte, tá? Então eu vou dobrar ele aqui, tá? Mostrar isso de pertinho. Tem segredo, tá? Mas é mais para vocês poderem ver como eu faço. Então eu faço aqui a mediçãozinha do que eu vou utilizar e faço a dobra, tá? Abro o suporte agora, depois que eu dobrei. Então vamos lá. É muito fácil. E isso resolve o problema, gente. Eu vou mostrar para vocês imagens daqui a pouco no meu orquidário, porque eu tenho já muitos desses aqui feitos, né? E essa é uma ideia que eu ganhei quando eu fui, inclusive, tive no orquidário do meu amigo Nenê. E o Nenê, ele tem muitos desses vasos assim, sabe? Desses coletivos, esses vasinhos que acaba ficando sem a gente conseguir organizar ele na altura que precisa, e fica nessa bancada tombando para lá, para cá, a planta fica completamente desproporcional no cultivo, tá? Então eu passo aqui, ó, tá vendo? Faço a dobra aqui para prender ela, ó, bem simples, dobro, travo aqui, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, olha só, como é fácil. E isso aqui, gente, dá um upzinho no nosso cultivo para essas plantinhas pequenas, viu? Então não trate isso como bobeira não, porque isso ajuda bastante. Eu já perdi tanto síndlizinho, plantinha pequena, por conta disso, né? As plantas ficam judiadas quando não conseguem estar no cultivo ideal, né? Nessas bancadas nossas que... Às vezes você não tem esse problema, né? Se você tem uma bancada, às vezes que é de madeira, aí você acaba não tendo esse problema, tá? Então aqui, ó, tá? Você faz o seu cachepôzão, né? Na sua bandeja, como disse... Tem outros tamanhos, você pode ver aquilo que melhor atende você aí. Perceba que ele é todo perfurado na parte de baixo. Então isso é bacana porque quando a gente fizer rega, tudo que a gente não quer é que essa água fique empoçada aqui, tá? Evite fazer isso com bandeja que não seja perfurada. E se for o caso, você faça a perfuração para essa água não ficar aqui, tá? Muito importante que isso não aconteça. Aí a gente vai pegando esses vasinhos, que todos identificados também, sempre identifique a sua orquídea, tá? Para que ela fique arrumadinha dentro desse coletivo, bem organizadinha, tá? Então eu vou arrumar essas plantas que eu não teria condições de colocar em bancada, aliás, até teria, né? Mas é aquilo lá, ficaria sempre no risco de ficar tombando, caindo. Então eu arrumo elas bem arrumadinhas nesse coletivo, para que eu possa adequar essa planta no cultivo. Inclusive eu tenho aqui uma maxilária sanguínea, deixa eu mostrar isso para vocês, né? Uma plantinha muito bonitinha também, de primeira floração, ó. Olha que coisa linda. Muito bonito, né? Então plantinha que também está vindo em floração, é uma... Deixa eu ver o nome dela aqui. Sophronites bicolor, que está com um botãozinho de flor aqui também. Então aqui a gente vai arrumando esse nosso coletivo, tá? Colocando essas plantinhas. Veja que cabe bastante vasinho, né? Bastante planta. Eu vou mostrar isso lá no meu orquidário, vai ficar ainda melhor de vocês poderem acompanhar. Eu tenho até mais vasinho para colocar aqui dentro. Eu vou pegar para vocês poderem ver isso aqui fechadinho completo. Bom, então fui pegar mais um pouquinho de planta para que vocês possam ver que eu vou colocar todas elas aqui arrumadinhas nesse coletivo, né? Então, lógico que não vai ficar
desse jeito aqui, estou fazendo de uma forma para que vocês possam entender, tá? Eu não deixo folha sobre folha, aquela coisa toda zoada do jeito que está aqui não, é só para vocês verem que cabe bastante vasinho e é uma grande solução para você, ó, tá? Então aqui agora acabou aquele problema, né? Você não vai ter mais aquela dor de cabeça de você fazer uma rega, o vaso está tombado. Detalhe bem bacana também desse tipo de situação é que você pode adequar a iluminação para essa planta que de repente tem que ficar numa bancada que é única, que ela não tomba e tal. Então você consegue já colocar essa planta sobre o cultivo bem ideal para ela, tá? E claro, quando essa planta crescer, você vai passando ela para o vaso. Mas vamos lá, vamos comigo para o orquidário que eu vou mostrar na prática como que eu tenho feito isso aqui dentro, como que eu cultivo. Você vai poder ver outros coletivos que eu tenho desse mesmo jeito. Mostrei para vocês, né, como fazer então esse coletivo. E vocês podem ver, né, como que eu deixo ele aqui arrumado no meu orquidário, né? Então tá com uma escada aqui que eu estava mexendo no meu orquidário ontem. E aqui ele aonde fica, né, esses coletivos, meu. Aqui ao lado eu também tenho, ó, um coletivo. Dá uma olhada aqui, ó. Então o que acontece? A gente consegue entregar para essa planta, né, uma qualidade de vida sem que fique tombando. Às vezes a rega que você faz, às vezes com vasinho tombado, ele acaba não absorvendo, né, a rega completa. E é só você ajustar, né, através desse vasão coletivo que nós fizemos, a iluminação para esse grupo de plantas que você quer cultivar. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Importante que quando você for fazer esse coletivo, que você selecione as plantas que têm a mesma necessidade de iluminação, tá? E também, de repente, de regas, para que você possa entregar para ela sempre o melhor cultivo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um outro vaso que eu tenho aqui, olha só, que também fica ali, um outro coletivo, naquele cantinho lá. Olha aqui, aqui mais um coletivo, inclusive fica pertíssimo aqui do meu bico aspersor, onde quando eu faço a rega automática, né? Então aqui eu ligo e elas já recebem essa água também. Então aqui eu tenho plantas que gostam um pouquinho mais de iluminação, todas elas juntas, como encíclias, o caso de Hoffmann Sanguela, Dendrobium, né? Então eu coloquei esse grupo de plantas para que possam vegetar juntos, tá? Normalmente esses coletivos a gente vê muito, né, pessoas que quando retiram dos seus frascos plantas que são da mesma espécie, o mesmo lote, né, e também existe vários tipos de bandeja para a gente chamar de coletivo. Esse é o tipo de coletivo comunitário, né, porque existem aqui várias espécies, né, vários gêneros que eu acabo misturando, lógico com a mesma intensidade de iluminação e necessidade de preferência. Mas isso também não é assim uma regra não, tá? Eu tenho alguns vasinhos que às vezes fica sobrando lá de um outro gênero com uma outra necessidade e eu acabo colocando ali, por conta de que aquela planta não vai ficar ali para sempre, né? Ela vai crescer e aí, após ela atingir um certo tamanho, a gente já passa ela para um vaso onde a gente consiga dependurar ou até mesmo um vasinho que já fique melhor equilibrado na nossa bancada, evitando esse tipo de coisa acontecer. E pode parecer uma grande bobeira, gente, mas isso faz muita diferença, né, quando a gente está falando do nosso cultivo. Justamente porque esses vasinhos tombados, ou às vezes em locais que a gente acaba arrumando, porque ele não para em um cantinho ali, a gente acaba arrumando um lugar que acaba sendo impróprio para ele. E esses vasos tombados, é como eu disse, acaba que não recebe a mesma quantidade de água que deveria, né, por conta de estar tombado e tal. Então vale muito a pena você fazer esse coletivo na sua casa. Os resultados certamente serão outros, você não vai ter mais essas plantas tombando, vão estar numa condição de luz e também de cultivo muito melhor do que aquela que você iniciou dando para ela. Então agora você já sabe, sua planta crescer um pouquinho, você tira ela desse coletivo, passa ela para um vaso maior e aí então você vai parar de ter esse tipo de problema, porque certamente ela vai ficar muito melhor arrumada na sua bancada em tamanhos de vasos maiores, tá bom? Ou de pendurado, como vários desses vasos que a gente tem aqui, inclusive mostrar essa beleza para vocês aqui, né? Falando de vasos pendurados, né? Essa daqui é uma Cattleya laurenciana, para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, uma planta que está em plena floração, trazendo aqui a sua floração, né? Então aqui, depois que ela cresce, né, depois que atinge um certo tamanho, a gente passa ela para o vaso e aí a gente consegue cultivar muito melhor. Mas quando pitiquinho, você já sabe agora o que fazer. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto para ajudar o canal. Se inscreve aqui se você não é inscrito ainda. A gente tem um encontro no próximo vídeo. Eu espero por você. Até lá, um super beijo e tchau!